Eu quero cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, também estendendo a minha saudação aos irmãos que estão nos acompanhando nas redes sociais. Que Deus seja conosco, que Deus seja com vocês, aonde quer que vocês estejam nos ouvindo, tá? Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de São Marcos. Nós estaremos lendo no capítulo de número 4, a partir do versículo 21. O epígrafe da nossa leitura é a parábola da candeia. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4 e o versículo 21. A seguir. Irmãos, pode procurar com bastante. Quem encontrou? Posso ler? E disse-lhe Jesus: vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada que se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Muito obrigado, podem vos assentar. Meus irmãos, eu quero agradecer ao Senhor Jesus por essa oportunidade. Eu até pensei que agora à noite ia surgir assim um imprevisto, que a gente não poderia estar aqui. O pastor Moura já tinha nos comunicado, né, pastor, a gente estar aqui. Eu até pensei que poderia estar, teria que estar ligando para ele, porque de repente assim, do nada, né, me atacou assim uma dor daquela bem fina mesmo assim, ó, bem no centro. Parece que estava entrando assim uma agulha, um prego assim, e ficou muito, mas muito forte mesmo. E falei com a minha esposa falou, de vez em quando me acontece isso. Eu acho que isso é um resultado do... Eu esqueci como que a palavra certa, mas isso é um resultado da idade. Mas daí eu já fui tomar banho, já aproveitei ali, fiz umas 20 fricções, fiz uns abdominais, fiz ali uns agachamentos e melhorei para a glória do nome do Senhor Jesus, né? Às vezes está faltando apenas um pouquinho de exercício físico para manter assim para manter assim essa carcaça mais em dias, né? E eu estou bem melhor, mas eu já até falei com a Fabiana, eu já estou com medo. Ela falou, com medo do quê? Eu falei, estou com medo de morrer. Estou com medo de morrer, porque a gente prega e crê na ressurreição, mas se Deus pedisse para mim escolher o que eu queria o arrebatamento. Eu escolheria o arrebatamento, né? Porque tem até um ditado, a minha cunhada sempre diz o seguinte, todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer, né? Mas é algo que está nos seguindo aí, qualquer hora vai acontecer. E quem somos nós para escolhermos, né? Louvado o nome de Jesus. Irmãos, nós lemos aqui na Evangelho de São Marcos, capítulo 4, e também poderia ser chamado de Evangelho segundo Pedro. Porque o evangelista Marcos, ou João Marcos, ele não foi testemunha ocular do ministério terreno do Senhor Jesus. O evangelho que ele escreveu através de seu tio, por nome Pedro. E quando nós olhamos as semelhanças linguísticas e gramaticais que há
entre o Evangelho de São Marcos e as epístolas de Pedro, então nós percebemos que parece que é o mesmo escritor, mas não é o mesmo escritor. Mas tudo quanto o evangelista Marcos, que posteriormente se entregou e aceitou Jesus, ele pegou informação com Pedro, né? Então, por isso que alguns chegam a dizer assim, Evangelho de Marcos ou Evangelho do apóstolo Pedro. Mas o título aqui é Evangelho de Pedro, né? E o Evangelho de Marcos, ele mostra o Senhor Jesus em ação. Observe que, quando nós estamos lendo versículo por versículo do Evangelho, nós sempre observamos que pula de uma cena para outra numa rapidez muito grande. Então, Marcos registra o Senhor Jesus em ação. Ele não tem, assim, aqueles discursos profundos e abstratos como o Evangelho de João tem. Coloca Jesus fazendo milagre mais rápido do que possível e ensinando mais rápido do que possível. Ele focou Jesus nesse seu ponto de vista. No contexto que nós lemos aqui, diz que o Senhor Jesus Cristo, ele começou a ensinar. O ministério de Jesus, ele ensinava, ele pregava e ele curava. E nesse tríplice ministério não surgiu outro. Antes não tinha aparecido outro igual a Jesus, nos dias de Jesus não apareceu e depois dele também não surgiu outro que ensinava e pregava e curava como o Senhor Jesus Cristo. A todos os ensinadores, pregadores, missionários e evangelistas que existiram ou que existem, o Senhor Jesus Cristo a todos eles sobrepujou. E quando o Senhor Jesus Cristo ele ensinava, ele falava ao coração das pessoas de uma tal forma que quando ele terminava o discurso, as pessoas elogiavam assim, olha, nunca ninguém falou ou pregou como esse homem pregou. Os contemporâneos de Jesus eram acostumados a ouvir discursos, eram acostumados a ouvir pregações e ensinos, mas quando eles ouviram Jesus, e eles fizeram uma comparação, eles logo descobriram que o discurso, a pregação, o ensino de Jesus, o ministério de Jesus era superior a todos. Certa feita, os escribas e os sacerdotes enviaram alguns homens para prenderem Jesus. E chegando lá, Jesus estava discursando. E eles pararam e interromperam a missão que lhes havia sido dada. E eles ficaram ouvindo. E eu fico conjecturando o seguinte, que um olha para o outro e fala assim, e aí, você vai prender o homem? Ele fala assim, eu não. E você? Eu também não. Voltaram de mãos vazias. Quando chega lá, fala assim, cadê o homem? Prenderam o homem? Ele disse assim, olha, eu nunca ouvi alguém falar como esse homem falou. Eu nunca vi alguém pregar. Até os inimigos de Jesus tinham os seus corações compungidos quando ouvia a palavra de Jesus. Mas aonde estava o segredo de Jesus chamar tanta atenção quando ele pregava, quando ele ensinava? Por quê? Os escribas logo perceberam que Jesus ensinava como tendo autoridade. E o que nos dá autoridade, ou o que dava autoridade para Jesus ensinar? Simplesmente uma coisa, a prática da palavra. Porque se pôr diante de uma multidão para pregar numa festividade, ou diante de um grupo de pessoas que está aqui nos ouvindo nessa noite, isso é muito fácil. Pregar o evangelho é fácil. Eu acho mamão com açúcar pregar o evangelho. Agora, viver o evangelho é outra coisa. Porque quem não vive o evangelho, ele não é digno de pregar o evangelho. Quem não vive o evangelho, não é digno de ensinar o evangelho. Porque pregar e ensinar o evangelho sem viver o evangelho, isso é pura farisaísmo. É pura hipocrisia. E nós não somos fariseus. Nós não somos hipócritas. Nós somos homens e mulheres de Deus que fomos transformados pela palavra,
fomos regenerados pelo Espírito Santo, e antes de nós nos colocarmos diante do povo para pregar o Evangelho, nós já experimentamos o poder do Evangelho na nossa vida. Isso dá autoridade, isso deu autoridade para Jesus. Quando o Senhor Jesus, ele falava assim, vocês têm que orar e vigiar. Mas o ministério de Jesus foi um ministério de constante oração e de constante vigilância. Quando Jesus falava que tinha que ter comunhão com Deus, a comunhão de Jesus com Deus, mesmo ele estando ali na forma humana, num corpo mortal, ele nunca dispensou a comunhão com Deus. Agora, por diante do povo, e começar então a verberar tudo quanto é espécie de discurso e de recomendação para o povo, isso é muito fácil. Mas eu quero ver se no recôndito da sua vida, diariamente você está vivendo o Evangelho. E quando Jesus, ele pregava, logo ia se aglomerando as pessoas. E no capítulo 4, no contexto dessa palavra que nós lemos aqui, aglomerou tanta pessoa, mas tanta pessoa, que Jesus foi ensinando e as pessoas foram se aproximando. Porque enquanto Jesus ensinava e pregava, tinha algumas pessoas no meio da multidão que tinha uma necessidade muito maior do que ouvir a palavra. E algumas dessas pessoas, elas tinham uma fé dentro do coração, lá no cerne da sua alma, que se elas tocassem em Jesus, elas ficariam curadas e livres e salvas dos seus problemas. Haja visto a mulher do fluxo de sangue. Ela conjecturou, ela pensou, se eu tão somente tocar em Jesus, eu ficarei livre desse mal. E assim ela rompeu a multidão, ela passou no meio da multidão e teve a oportunidade de tocar, não nas mãos, não no rosto, não no ombro de Jesus, mas tocar na orla do vestido de Jesus. E quando ela tocou, ela ficou curada instantaneamente. E as pessoas iam se aglomerando para tocar em Jesus, para tocar literalmente, tocar em Jesus. Mas aqui, no capítulo 4, as pessoas foram apertando Jesus, e Jesus foi se afastando, e as pessoas foram aglomerando, foram chegando. Quando Jesus olhou, ele estava às margens do mar da Galileia. E ele ia entrar na água? Não. Mas para já que um dos discípulos de Jesus providenciou um barco, e Jesus fez do barco um púlpito para pregar a palavra. Aí ele vai então, ele sobe em cima do barco, e do barco ele faz o púlpito dele, e ele e as pessoas ficam lá, no seco, na terra seca, e Jesus em cima do barco, e aí Jesus, as pessoas não encostaram, e Jesus começou a pregar. E Jesus aqui nesse capítulo 4, ele conta algumas parábolas, a parábola da candeia, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. E depois também acalma a tempestade nesse capítulo 4. No Evangelho de Marcos não temos tantas parábolas como tem no Evangelho de Lucas e no Evangelho de São Mateus. Mas o que tem no Evangelho de Marcos nós podemos chamar de parábolas práticas. Ou para quem é cientista, parábolas empíricas. Parábolas que Jesus falou e nós podemos fazer o experimento, ver se funciona. E vai funcionar do jeitinho que Jesus falou. E após funcionar do jeitinho que Jesus disse, após essa funcionalidade, nós podemos pegar essa parábola e aplicar na nossa vida espiritual. Aí nós vamos perceber que a aplicação espiritual também vai funcionar de forma positiva ou de forma negativa. Por isso que essas parábolas são chamadas de parábolas práticas. E então, Jesus fala assim, olha, vem porventura a candeia para se colocar debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Algumas versões está escrito aí, parece que cesto, né? Mas é sinônimo, é a mesma coisa, né? Então, nós vamos observar que candeia. Quem quer traduzir para o dia de hoje candeia? Alguns dos nossos nobres companheiros aqui, candeia. Vamos traduzir, lamparina.
Eu acho que todos nós já usamos lamparina. Quantos aqui já usaram lamparina? Querosena, a diesel, né? Todos nós já usamos a lamparina. Eu usava tanto a lamparina para ler durante a noite, que quando era de manhã, a minha pestanas assim, né? Como é que chama esses pelinhos? Cílios, né? Os cílios e sobrancelhas estavam cheios de fuligem, e até mesmo o nariz. E tanto que estava feio de fuligem do óleo diesel, que eu ficava ali lendo à noite. No outro dia eu estava até perdendo escape de caminhão, por causa da queima do óleo diesel ali na lamparina, né? Porque o diesel era mais barato do que a querosene e assim por diante. Então, Jesus estava falando dessa candeia, desse tipo de luz. Não está falando das nossas modernas lâmpadas aqui, não. Mas o princípio do significado e a aplicabilidade é praticamente a mesma. Quando a Bíblia fala que alguém tem que andar na luz, ou quem tem que estar na luz, o que a Bíblia está querendo dizer? Está falando a respeito de esclarecimento espiritual. Quando fala que alguém está em trevas, está falando que essa pessoa, ela está o contrário do que eu acabei de dizer. Está em trevas que não sabe nem para onde vai. Está entenebrecido no seu entendimento e não consegue ver nada. No Salmo 119 e o versículo de número 5, diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso é a palavra de Deus. Para que serve uma lanterna, uma luz? Ela serve para alumiar o que está para frente. Quem está andando com uma lanterna, com uma luz, está interessado que ela alumie para frente. Quem é que vai pegar a luz e ficar alumiando para trás? Por quê? O que a Bíblia quer dizer com isso? Que muitas coisas do nosso passado, nós temos que deixar lá nas trevas mesmo, porque já passou. Tem muitas coisas que já aconteceu na nossa vida, lá no passado, quando nós não éramos crentes, quando nós não estávamos na luz, e depois que nós aceitamos a Jesus, que dá até mesmo vergonha de falar o que nós éramos, o que nós fazíamos. Mas tem algumas pessoas mal informadas, ou por simplicidade, não sei, que quer, depois que ser crente, se colocar diante da igreja, ou até mesmo gravar aí um vídeo, um DVD, ou seja lá o que for, e propagar e ficar contando as coisas mais absurdas lá da vida. Isso não convém. Isso não convém. Você já foi rebelde? Sim, eu já fui rebelde. Você já foi incrédulo? Sim, eu já fui incrédulo. Limita-se a isso. Agora, ficar dando detalhes do que nós éramos, do que nós fazíamos, isso não edifica a vida de pessoas. Temos que pegar a lanterna, que é a palavra de Deus, e alumiar para frente, e alumiar para os pés, com o objetivo de nós não tropeçarmos mais na nossa caminhada em Cristo Jesus. É esse o objetivo. Quando, lá no Egito, Deus mandou a praga das trevas, lá, né, escureceu o sol, as estrelas, a lua, escureceu tudo. Ficaram 3 dias em trevas. Mas no livro de Êxodo, capítulo 10, 23, diz que o povo de Israel tinha luz nas suas casas. Haja visto agora, meus irmãos, a responsabilidade que nós, igreja do Senhor, nós temos. No momento, a igreja substituiu temporariamente a nação de Israel. Israel era para ser o holofote, ser a luz do mundo naquela época. E hoje a igreja temporariamente, do Calvário ao arrebatamento, ela está substituindo a nação de Israel. E quem tem a verdadeira luz, quem são os verdadeiros esclarecidos espiritualmente? São os crentes salvos em Cristo Jesus. O mundo, as pessoas individualmente, por mais que elas sejam instruídas cientificamente, intelectualmente, infelizmente, espiritualmente, elas estão nas trevas. Elas não sabem para onde vai. Agora nós não. Nós sabemos de onde nós viemos, quem nós somos e para onde nós iremos. Por quê? Porque nós estamos na luz. Louvado seja o nome de Jesus. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículo 14, né? Mateus capítulo 5 e o versículo 14. Tem essa passagem clássica aqui, né?
Assim, ó, vós sois o sal da terra. Não, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Tem pessoas que falam da seguinte forma, eu já ouvi muito isso. Lá na sua casa, no seu trabalho lá, onde você está, no bairro onde você reside, é fácil ser crente. Difícil é ser crente lá na minha casa. Difícil ser crente é no meu bairro. Difícil ser crente no meu trabalho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quanto maior for as trevas, mais a luz tem possibilidade de alumiar. Quanto mais for as trevas, se apagarmos todas essas luzes desse templo que nós estamos aqui, e tivermos um interruptor e ligássemos só uma, por mais fraca que ela fosse, seria possível nós vê-la, porque as trevas, ela não pode vencer a luz de maneira nenhuma. Agora, a luz sim, ela bane as trevas. Aí hoje à tarde o meu filho falou assim, eu estava falando assim, a nossa internet hoje está tão rápida que ela está viajando à velocidade da luz. E eu falei assim, eu disse para ele, falei assim, tá, mas a velocidade da luz, mas qual é a velocidade das trevas? Eu falei, a mesma, é a mesma. À medida que a luz chega, a treva se afasta na mesma velocidade. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Efésios capítulo 5 e o versículo 8 diz o seguinte: vós sois luz no Senhor. Nós somos luz no Senhor. Quer dizer que nós somos um astro menor e pegamos luz e refletimos a luz de Cristo. Se não for no Senhor, não adianta ninguém dizer que é luz, que é exemplo, de forma nenhuma. Muito bem. O irmão Naldo está por aí? Não, não está. Nós temos algum eletricista aqui no púlpito? Eu sou eletricista lá da minha casa, sabe? Lá em casa eu faço tudo quanto é tipo de instalação. Mas, o eletricista. Vamos supor que o pastor contratou um eletricista para fazer a instalação elétrica e iluminar esse templo aqui, certo? Aí vamos, de repente, quando o pastor chega... Cadê as lâmpadas? As lâmpadas eu instalei tudo debaixo de banco. Coloquei a lâmpada tudo debaixo. Por que você fez isso? Não. O que a parábola diz? Vem porventura a luz para se colocar debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não. Essas luzes aí, elas não foram feitas para colocar debaixo do banco, debaixo do púlpito, debaixo da cadeira. Essas lâmpadas foram feitas para estar aí, no velador, que é aquele bocal. Aí sim ela vai clarear e alumiar todas as pessoas que aqui estão. E o crente é uma luz no Senhor. E aonde ele está, é o velador. Aonde ele está, ele é o velador. A lâmpada, ela tem vontade própria? Ela não tem. Nós cristãos, nós temos vontade própria? Não temos. Outro dia o pastor Gessé falou uma coisa que eu gravei, eu não vou esquecer aquilo nunca. Ele disse assim, olha, o melhor lugar para estar é debaixo da vontade de Deus. É São Miguel? Está debaixo da vontade de Deus. Fica em São Miguel. É na Bolívia? Está debaixo da vontade de Deus. Vá para a Bolívia. É na África, é na Ásia, é lá no Oriente Médio. Está debaixo da vontade de Deus. É lá que é o melhor lugar. Eu nunca vou esquecer isso. O melhor lugar. E o crente não pode escolher o lugar aonde ele quer estar, porque ele é uma luz. E o eletricista do universo, o eletricista da igreja, ele vai colocar você para alumiar aonde ele quiser. E você não pode escolher, eu não quero alumiar aqui. Eu não quero alumiar lá numa choupana, numa casinha, numa favela. Eu quero alumiar num escritório de advocacia.
Eu quero alumiar lá no fórum, lá no ministério público, eu quero é lá. Não é você que escolhe, é Deus que escolhe aonde você vai alumiar. Porque aonde quer que você esteja, você é o velador. Lá é o velador e você é a lâmpada. E lá você tem que alumiar. Bendito seja o nome de Jesus. Vem porventura a lâmpada ou a lamparina. Vamos ficar no contexto histórico. Vem a lamparina ou a vela para colocar debaixo do alqueire. O que era o alqueire? O alqueire era um pequeno caixote para medida de secos. Trigo, milho, feijão, arroz. Era um utensílio que cabia cerca de 5,8 litros. Vocês já fizeram uma certa experiência, por isso que eu disse que essas parábolas aqui são parábolas experimentais. Pegue uma vela, acenda ela, pegue um utensílio e joga em cima dela e fica olhando o que vai acontecer. Fica olhando. A princípio, ela vai manter a chama. Mas de repente, o oxigênio que é essencial para uma combustão vai ser queimado. E ela vai se apagando. Vai se apagando. Pum! Ela apaga. Vem porventura a luz para ser colocada lá debaixo do alqueire? Jesus falou assim, não. É uma pergunta retórica. Não, não vem para isso. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Não se enfie debaixo de alqueire. Não deixe ninguém enfiar você debaixo de alqueire, debaixo de caixote e apagar a sua luz. Não deixe que pegue um caixote e coloque em cima de você e apague a sua luz. Não permita que isso aconteça. Não permita que isso aconteça de forma nenhuma. Sempre seja luz e luz no Senhor. Porque o maligno, através das pessoas, eles usa todas as artimanhas para tentar apagar as nossas luzes. Mas o salmista diz o seguinte: a luz do ímpio se apagará. Agora, a luz do crente não se apaga. Não se apaga. Porque nós temos o combustível. Essas lamparinas, ela tinha um azeite que fazia ali, servia de combustível para essa luz acender. E nós não temos, não é óleo diesel, não é diesel S10. Hoje o que nós temos é o azeite, é o Espírito Santo para fazer com que nós alumiamos na presença desse mundo tenebroso que nós estamos vivendo. Se existe uma luz grande que alumia esse mundo em trevas, eu dou um nome a ele, Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ai desse mundo se não fosse a igreja do Senhor Jesus. Haja visto quando o Senhor Jesus Cristo arrebatar a sua igreja, as pessoas vão ver o inferno que vai virar este mundo aqui. Por quê? Porque a igreja do Senhor, que é a luz do mundo, ela foi para o céu e o mundo foi mergulhado nas mais densas trevas. A igreja é luz, ela alumia. Quantos casamentos restaurados que estavam em treva, estava fadado ao fracasso, vieram para a igreja e o Senhor Jesus Cristo restaurou. Quantos filhos inimigos dos pais, pais inimigos dos filhos, pessoas incontroláveis, pessoas difíceis de mexer, quando vem para a igreja, para a luz aqui, fica parecendo um cordeiro. Deus restaura casamento, Deus salva a amizade entre filho e pai, o vizinho e o outro vizinho passa a ser amigo. Tudo isso é porque ele sai das trevas e vem para a luz. Às vezes eu revejo alguns dos meus amigos lá do mundo, de alguns anos atrás, e eles me veem e falam assim: rapaz, você mudou. Eu acho que sim, mas não é que eu acho, eu tenho certeza que eu mudei. A minha mãe, cuja é uma mineira daquela do pé rachado, e o vocabulário bem resumido, ela fala assim: Valmir era terrível. Ela só fala isso, mas por detrás desse terrível tem tanta coisa que não dá para falar. Esse terrível quer fazer tanta coisa. Aleluia. Mas no dia, irmãos, que eu tive um encontro com Jesus,
Eu não fui derrubado por terra como foi o apóstolo Paulo, mas ele me quebrou e quando eu me levantei, eu tive minha vida transformada. Pensa num camarada, isso aí hoje eu falo, ainda bem que não aconteceu nada. Pensa num camarada que ia para a beira de um campo de futebol com a espingarda calibre 32 e mais 40 cartuchos dentro do embornar para jogar bola e não levar desaforo para casa. Fez alguma coisa? Graças a Deus eu nunca fiz. Deus sempre me livrou. Mas tinha dia que eu batia, mas no outro eu apanhava dobrado. Mas eu era trevas. Hoje a minha vida mudou. As pessoas falam, como que isso aconteceu? Eu falei assim, é como chupar uma laranja. Eu chupo uma laranja, você sente o sabor? Não. Então vem cá experimentar, que você vai sentir o sabor do que é estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Ter a vida transformada. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. E se alguém pegar uma lamparina, uma vela com aquela chama, ir lá, a esposa chega e fala assim, marido, você acendeu a lamparina? Ele fala, acendi. Aonde você colocou? Eu coloquei debaixo da cama. Ela não vai cumprir a função, que é clarear, alumiar o ambiente, e de repente vai começar a pegar fogo na casa. Vai pegar fogo na cama, da cama vai para o quarto, do quarto vai pegar fogo na casa, e o prejuízo vai ser muito grande. Muito, mas muito grande mesmo. Crente que é luz no Senhor, não pode estar debaixo do alqueire. Não pode estar debaixo de cama, escondido, de forma nenhuma. Irmãos, pensa numa coisa que me deixa com raiva. É aquele crente que você está no trabalho, você encontra com ele no trabalho, e quando ele vê que você vai chegando, ele vai... Oh, Jesus, tem misericórdia. Mas eu fico com tanta raiva, uma raiva santa. Se é que existe raiva, eu fico tão nervoso com isso. Na hora que eu vejo um irmão na rua, eu foco o olho nele e eu quero, aonde ele estiver, a paz do Senhor. Eu me lembro esses dias atrás, como que é o nome daquele irmão que Paraná, que é porteiro nosso? Aquilo é crente, irmão. Ele chegou no meu trabalho, estacionou a viatura, desceu da viatura, foi aonde eu estava, e falou, a paz do Senhor, pastor. Então, e falou assim, aqui ó, vem cá, isso aqui é pastor da igreja lá, ó, professor de escola dominical e pregador do evangelho. Me apresentou, irmão, mas eu me senti tão honrado, mas tão honrado com aquilo, eu me senti um gigante. Isso é gostoso. Não, quando vê o crente, começa a andar de ré, de travessa, que nem caranguejo. Eu fico nervoso com isso. Seja no teu trabalho, no caixa do supermercado. Uma outra menina, a Josimeire, que trabalha ali no Cicobi, quando eu chego assim, que ela me vê de longe, ela já fala assim, paz do Senhor, irmão Valmir. Isso é feio? Não é feio não, mas tem gente que se envergonha. Por quê? Por quê? Porque no lugar do óleo do Espírito Santo, tem água suja. Porque tem algumas coisas que não recomendam ele bem, e ele tem... Só isso ele faz. Mas quando ele está cheio do Espírito Santo, que a lamparina dele tem o Espírito Santo, e está queimando mesmo, está iluminando no meio dos seus companheiros de trabalho, ele fala assim, a paz do Senhor. Porque de repente ele fala assim, a paz do Senhor. O companheiro fala assim, você, não acredito. Você é crente? Não, eu não acredito que você é crente. Porque tem alguns comportamentos que não o recomenda bem. Porque ele não é luz. Bendito seja o nome de Jesus. Então, alqueire é isso aí. Vamos lá? Mas o que é velador? O velador é aonde Deus te colocou. Eu já disse, eu queria brilhar em tal lugar. Eu queria brilhar em tal lugar. Eu queria ir para lá. Mas não é você que escolhe. É Deus que escolhe. É Deus que escolhe aonde vai colocar você para brilhar. E às vezes Deus não vai colocar você no meio de um monte de luz, não. Deus vai colocar você cercado de trevas, para você alumiar ali. Aonde você estiver, você resplandecer a luz de Cristo, a luz do Evangelho. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos lá? Os lugares aonde o crente tem que brilhar. Aonde é esse velador? Por exemplo,
No meio da família. Irmãos, é fácil brilhar no meio da família? Eu acho que se tiver até mesmo só a esposa e o esposo, se brincar, não dá para brilhar direito. Agora você imagina numa família onde tem a esposa, mais uns 4, 5 filhos, chegam uns parentes de vez em quando, e assim por diante, aí começa a ficar difícil. E você quer ver quando um membro da família vem para a igreja e aceita Jesus, e volta lá, e a família é toda treva. Aí Deus está falando assim, ó, estou colocando você como luz no meio dessa família cheia de treva aí. Você vai ter que alumiar. Cuida para esse povo não colocar você debaixo do caixote. Cuida para esse povo não colocar você debaixo da cama. E se colocar você debaixo da cama, cuidado para você não incendiar a casa. Cuidado. Lá no meio da família. No meio da família, às vezes, irmãos, se torna um verdadeiro campo de batalha. Eu digo isso, sabe por quê? Porque no ano de 1979, a convite do círculo de oração, a minha mãe foi em uma igreja e aceitou a Jesus, a mesma igreja de hoje que nós congregamos. Ela aceitou a Jesus como Salvador. Quando ela chegou em casa, ela disse assim para o meu pai, a partir de hoje eu sou crente. O pai ficou tranquilo. Mas quando ele foi num boteco do vizinho e bebeu a cachaça, e junto com a cachaça ele bebeu um bando de demônio junto, ele chegou em casa e já começou. E começou. E minha mãe brilhando. E meu pai, trevas. E minha mãe brilhando. E minha mãe brilhando. Brilhando. Depois de quase 30 anos, aleluia, minha mãe brilhando, o meu pai aceitou o evangelho. Mas foi, irmão, quase 30 anos, minha mãe, apanhando fisicamente do meu pai. Tu está indo para a igreja? Ela disse assim, estou indo para a igreja. Eu sei o que você vai fazer na igreja. Eu sei o que você vai lá. Você está indo lá atrás daqueles homens de gravata e paletó. E minha mãe ia para a igreja. Eu me lembro muito bem que às vezes eu ia junto com ela, e enquanto ela orava, eu ficava ali folheando a Bíblia, né? Eu era novo naquela época, folheando a Bíblia, e eu olhava assim, o chão tudo molhado de lágrimas. E minha mãe orando, mas ela nunca persistiu. No dia que um câncer pegou no meu pai, e ele estava para morrer, que a luz dele ia se apagar definitivamente, o Senhor Jesus curou ele, e acendeu a luz, e hoje ele é luz para a glória do nome de Jesus. Mas isso não foi do dia para a noite. O meu lar, o lar onde eu residia, a casa da mãe, era um verdadeiro campo de batalha. Mas a minha mãe nunca deixou que Satanás apagasse a luz dela. Louvado seja o nome de Jesus. Quem sabe seja essa a condição de alguém aqui nessa noite, ou alguém que vai nos ouvir posteriormente. Não desista, não deixe que ninguém apague a sua luz, não deixe que familiares apaguem a sua luz. Lá na família é difícil, é um dos veladores mais difíceis, né? É difícil. A gente projeta na mente, chega em casa com fome, e de repente assim, quando já entra na área, já sente o cheiro do arroz queimado lá da beira da rua. E aí, meu bem, queimou o arroz? Aconteceu. Não dá nada não, nós comemos por cima mesmo. Come por cima mesmo. Seja luz. Seja luz. Por mínima coisa. Eu falo isso, sabe por quê, irmão? Porque quando eu casei, eu era assim. Eu era assim. Eu não falei para vocês que eu era treva. Eu era assim. Mas Jesus me transformou até por causa de um arroz queimado. E tem gente, irmão, que lá na família, por mínima coisa, por causa de uma perninha de grilo, ele arruma a maior da confusão dentro de casa. Aí depois, quando vai pregar para a esposa, você pregar para mim? E de repente o pai fala, meu filho, hoje tem uma festa abençoada, vamos na igreja que Deus vai te abençoar. Pai, eu acho que eu não vou, não. Por quê, meu filho? Não sei não, eu sei lá. Não vou não. Mas fala, meu filho. Pai, eu não quero falar. Fala, meu filho. Pai, porque para ser crente igual o senhor, não dá não. Não dá não. Eu conheço o senhor aqui, como é que o senhor é. Tem muitas pessoas que não são cristãos e o culpado são os próprios crentes.
Paulo disse para o povo de Israel: olha, o nome de Deus é blasfemado por causa de vocês. E o nome de Deus às vezes é blasfemado por causa das pessoas que se dizem crentes, que não é luz aonde quer que ele esteja. Muitas mais pessoas poderiam estar na igreja salvas, mas culpados sem quem? Culpados são muitos crentes, que não é luz, é treva, não vive como o evangelho. Jó, pensa num homem que era luz no meio da família dele. A mulher dele, que era treva, chegou, sugeriu para ele, falou: rapaz, você ainda vai ficar sendo fiel a esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morra. Ou amaldiçoa esse Deus e cometa suicídio. Era isso. Mas ele permaneceu como luz. E é o que tudo indica, a família de Jó, depois da virada do cativeiro, né? Foi a mesma mulher. Não foi trocada a mulher, não. Só que Jó ganhou aquela mulher para Jesus. Tá? José. Poderíamos falar 1 hora sobre José no meio da família. Pensa num rapaz abençoado. Pensa num rapaz que era exemplo. Alguns pensam que quem atrapalhou a vida, quem infernizou a vida de José, foi o seu pai Jacó, porque tinha uma certa preferência. Mas aquela preferência, primeiramente, porque era filho da velhice e da mulher Raquel, que ele amava. E segundo, o menino era luz mesmo. O menino era luz, e tudo isso contribuía para Jacó ter uma certa preferência por ele. Só que o problema de Jacó foi que ele deixou transparecer essa preferência, e causou inveja nos irmãos dele. Porque José era uma luz no meio da família dele, aonde quer que ele estava. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos prosseguir? Josué. Eu acredito que a maioria das pessoas aqui são empregados. São empregados. E a maioria aqui são empregadores, também tem empregadores aqui. Deixa eu me falar uma coisa para vocês, muito séria. Você é crente? Sim. Não importa se você é empregado ou se você é empregador. Vou dizer uma coisa para você. Os crentes têm que ser os melhores funcionários. Os crentes têm que ser os melhores patrões. Pois não fala empregado, fala colaborador, né? Os crentes têm que ser os melhores colaboradores. E os que têm empresas, têm ali os seus colaboradores, vocês têm que ser os melhores patrões. Vai surgir uma divergência, uma advertência ou algo ali, vai surgir. Mas eu digo uma coisa, que não custa barato, é de graça. É resolver as coisas sem fazer vexame, sem fazer escândalo. O funcionário não serve? Simples, liga no escritório de contabilidade, eles vão bater um aviso prévio, a empresa agradece pelos seus serviços prestados aqui. Se num futuro próximo ou distante precisarmos dos seus trabalhos, entraremos em contato. É isso, gente! Para que humilhar, xingar, pisar, fazer confusão? Não sabe com quem está mexendo. A coisa pode evoluir e passar para vias de fatos. Você tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Lá no trabalho, eu tenho o compromisso de ser a luz número 1 ali onde eu estou. E eu ser o melhor funcionário da onde eu trabalho. E se tiver um crente comigo, ele também tem que ser o melhor em pé de igualdade comigo. E o patrão tem que ser o melhor patrão de todos que tem ali. Porque educação, bom senso, respeito, você não precisa frequentar a faculdade para ter isso, não. Isso aí até pessoas que não sabem, só escreve o nome assim, se ele querer, ele adquire, é de graça, não custa nada. Mas o que tem de crente sem educação, ignorante, bruto, que só sabe falar palavras pesadas para as pessoas, é uma imensidão. Isso não é luz, isso é trevas. E lá onde você está, você tem que ser uma luz para os seus funcionários, e se os seus empregadores não forem cristãos, você tem que ser uma luz para ele ali. Tem que ser, você tem que ser.
Porque é inadmissível um crente sem educação, um crente bruto, um crente iracundo. Surge problema sim. Talvez o funcionário não deu certo lá no fazer uma coisa, até causou um pequeno, um grande prejuízo, mas vamos resolver isso como cristão, como luz, porque nós somos diferentes. Parábolas práticas, isso aqui é o evangelho prático, que é coisa muito simples, mas muito simples mesmo. No trabalho, José, quando foi levado lá para o Egito como escravo, eles já logo perceberam que ele era inocente. O chefe dele lá, o patrão dele, colocou ele sobre tudo. E quando ele assumiu ali a direção da casa, ele percebeu que tudo quanto José fazia prosperava. E falou assim: rapaz, vou fazer um negócio bom com você. A partir de hoje, a única coisa que eu quero ver você fazendo é a porção de pão que você come na hora do café, do almoço e na janta. O resto eu não quero saber de nada. Está tudo na sua mão. Lá no trabalho. Eita benção que era esse José, né? E depois vocês sabem onde o rapaz foi parar lá. Não precisa nem nós tampouco falar isso aqui, né? Os dias que nós estamos vendo está exigindo pessoas velhas voltar para a sala de aula, né? Eu tive que voltar para a sala de aula depois dos meus 30. Tive que terminar os estudos depois dos meus 30 anos. Tive que voltar. Está sendo gravado, está ficando transmitido. Eu vou dar o meu parecer aqui sobre um determinado assunto. Respeito os demais pareceres? Sim, eu respeito. Mas acho que eu também, como cidadão brasileiro, né? Eu posso dar a minha opinião e não estou querendo impor para que isso sei nem nada, não. Existe uma coisa que eu sou contra, é estudo religioso nos colégios. Sou contra. Pode até alguém conseguir argumentar e fazer com que eu mude de ideia, mas eu sou contra. Estudo religioso na escola. Escola, sabe o que escola tem que fazer? Ensinar o A, I, O, U, as vogais e as consoantes, juntar essas letras e fazer sílabas, pegar as sílabas e fazer palavras, pegar as palavras e fazer frases, textos, e assim por diante, e através dos textos transmitir ideia. Ensinar que 2 mais 2 é 4, raiz quadrada de 4 é 8, 40 é 7, é só isso aí. Agora, religião, para quê? Deixa que os pais ensinem. Sabe por quê? Eu sou conservador e tenho os meus princípios judaicos cristãos. Aí, o professor de religião lá é um batedor de macumba. O professor lá é um espírita. Aí, no outro dia, o professor é um membro da nova era. No outro dia, lá, o professor é de um sectário que não aceita Jesus como Deus. Depois vem um outro professor que é ateu. Como que vai ficar a cabeça do meu filho? Então, no meu ponto de vista, eu sou contra. Deixa cada pai ensinar. Deixa o macumbeiro ensinar macumba para o seu filho. Deixa o espírita ensinar espiritismo para o seu filho. Deixa o professor ateu ensinar ateísmo para o filho dele lá na casa dele. Mas como que vai ficar, irmão, a mente de uma criança lá no colégio com essa farofa religiosa? Por isso que eu sou contra. Por isso que eu sou contra. E lá no colégio, irmãos, lá no colégio, às vezes para nós que somos cristãos, somos professores, somos educadores, ou talvez estamos lá estudando, né, para ganhar um certificado, um diploma, fazer um concurso ou algo parecido, lá na escola, às vezes, irmão, aquilo se torna um inferno na nossa vida. Porque eu não conheço, não é só uma e nenhuma pessoa, crente, que não ia na escola dominical, não ia no curso de terça-feira, não lia a Bíblia, não orava. Quando foi para a faculdade, foi crente e voltou desviado. Foi crente, crendo em Deus, voltou um ateu. Foi crente, crendo em Jesus. Jesus eu creio, mas só que tudo que está na Bíblia a respeito dele é mito. Foi crente, crendo no sobrenatural de Deus. Quando voltou, não, creio em Deus, eu creio. Esse negócio de abrir mar vermelho, multiplicar pão, ressuscitar morto, não.
Foi espiritual e voltou um materialista, porque o colégio, ele foi lá. Mas se o crente estiver com a vida cheia do Espírito Santo, ele vai crente, permanece crente e volta crente, porque ele tem um azeite do Espírito Santo na vida dele, e professor ateu nenhum vai apagar essa luz dele. E às vezes lá no colégio, irmão, lá nas faculdades, nós temos que testemunhar do nome de Jesus. Nós temos que ser luz lá. Não precisa pedir uma oportunidade, subir em cima de uma cadeira e fazer uma pregação, não. O teu comportamento, as pessoas verão que você é crente. Daniel, ele estudou na maior faculdade da época dele. Entrou ali com aproximadamente 17 anos de idade. Não há registro que Daniel voltou para Israel. Morreu lá com cerca de 90 anos. Ninguém nunca apagou a luz de Daniel. Nabucodonosor, Belsazar, Nabonido, Dário, Ciro e nem muitos outros que teve lá, que os reinados que ele passou, ninguém conseguiu apagar a luz daquele jovem, daquele senhor e daquele ancião, porque ele tinha convicção no Deus que ele servia. E houve até um decreto de Ciro: a partir de hoje aqui eu decreto que quem blasfemar do Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, vai ser destruído. A casa vai ser feito por causa do testemunho desses meninos dentro da maior faculdade da época que eles estudaram lá. Já estou encerrando. Já estamos encerrando, tá? Diante dos homens. Brilhar diante dos homens. A Bíblia fala de um homem por nome de Eliseu. Ele constantemente tinha que sair da cidade, tinha que ir para a cidade de Sunem. Ele passava naquele trilho, naquela rua, naquela avenida, não sei como é que era, passava ali, ele era observado. Aí uma mulher falou com ele assim, uma mulher rica, falou assim: ei, quer comer pão com a gente? Participar de uma refeição e falou assim: vou comer. Passou, chegou, comeu o pão. Passou outro dia e falou assim: quer comer com a gente aqui? Venha. Aí a mulher pegou e quando ele foi embora, ele passou novamente, ela não chamou. Ela falou assim: marido, vou dizer uma coisa para vocês. Você viu aquele homem que veio aqui, passa aqui direto, passou? Eu observei uma coisa. Aquele homem é verdadeiramente um homem de Deus. E está sobrando um dinheirinho em caixa aí, nós temos aquele muro, vamos fazer um quartinho para ele, para quando ele vir, porque sabe que Sunem está longe. E ele chegar aqui, for meio tarde, ele vai dormir naquele quartinho. E lá nesse quarto, vamos fazer uma coisa para ele, vamos colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Ou se houvesse tempo para falar sobre essa cama, sobre essa mesa, sobre essa cadeira e sobre essa lamparina. E ele ficou ali. Mas antes a mulher observou ele e viu que ele era um homem de Deus. Quando eu estou passando por aí, alguém fala assim: tá vendo aquele rapaz que está passando ali? Tô. Aquele ali dá uma de crente, mas que não tem nada de crente. Será que é assim que estão falando de mim? Ou quando eu estou falando, tá vendo aquele ali que está passando? Aquele ali é um verdadeiro servo de Deus, eu conheço ele. Eu conheço ele. Eu não aceito falar um tio e um jota contra ele, porque eu o conheço. Ali é um homem de Deus. Será que estão falando disso a nosso respeito? Estão falando disso a nosso respeito? Está vendo aquele que passou ali? Crente, homem de Deus. Crente nada, rapaz. Aqui a promissória que ele me deve aqui, ó. Aqui a promissória que ele me deve aqui. Essa semana... eu passei umas lutas lá em casa. Oh, meu Jesus, tem misericórdia. A minha filha foi na casa da minha mãe e trouxe um gatinho. Mas o gato, era um gatinho, macho. E trouxe o gato, mas quando o gato cresceu, né, foi ver, o bicho era fêmea. E o bicho entrou no cio. Apareceu todos os gatos de São Miguel para bagunçar no meu forro, e mijar na minha área e catingar a minha casa. Irmãos, mas eu passei tanta vontade de matar gato que vocês nem imaginam. Mas eu não mato, sabe por quê? Porque eu sou luz. Ali, ó, aquele ali diz que é evangelista. Diz que é evangelista. Mas ele matou os meus gatos.
Ele deu veneno para os meus gatos. Eu tenho que tolerar esses bichos, por quê? Porque eu sou luz, eu não vou deixar gato apagar a minha luz, não. Eu não vou deixar. Deu vontade? Deu. A energia quase cortou, mas a luz ficou acesa para a glória do nome de Jesus. Agora está lá, mansinha, acabou a folia, né? Está uma benção lá. Eu olho para ela e falei, minha filha, você toma cuidado. Mas deu raiva? É claro que deu raiva, irmãos. Eu fiquei nervoso. Eu tive que orar e pedir misericórdia para Deus, porque você está chegado do serviço, depois de 12 horas acordado, tem uns 10 gatos dentro do seu forro, no maior do piseiro. Tem que ter luz, tem que ter luz, tem que ter óleo e não pode faltar óleo, porque senão você perde a paciência. Aí de repente, tem a festividade, eu vou lá na casa do vinho e falo assim, oi vizinho, opa, vamos para o culto, é uma festividade boa. Muito obrigado, eu já tenho um compromisso. Daí a esposa, você não vai? Vou nada, você é crente, você matou meu gato. Coisa é séria, irmão, parece que é brincadeira, é de sorrir, mas a coisa é séria. Oh, Jesus maravilhoso é esse nosso. Brilhar diante dos homens. Já estou terminando, tá? E outro lugar, irmãos, que é facinho brilhar, é na igreja. Cabelo cortado social, as irmãs bem vestidas, os hinos cantando glória a Deus, os irmãos marcha.